Importante, né, para a educação, principalmente a educação básica, foi promulgada hoje a PEC, que amplia os recursos da educação pública, aprovado por unanimidade no Congresso, né, no Senado. A proposta aumenta de forma gradativa a participação da União, passando dos atuais 10% até chegar em 23%, isso em 2026. A senadora Simone Tebet classificou o novo Fundeb como um passaporte para o futuro de crianças e jovens, e é com ela que a gente conversa agora. Eu agradeço muito a sua participação, senadora. Muito boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Nelson. Boa tarde a todos. Boa tarde, senadora. Acho que foi uma vitória da educação, a gente pode dizer assim, né? Eu vi um comentário seu ontem, logo depois da votação, e realmente demonstrou a força que está sendo transferida agora para o ensino de base, né? Nós temos uma dívida, o Brasil tem uma dívida histórica com as nossas crianças e jovens menos favorecidos. Não é de agora que nós escutamos que os alunos da escola pública não têm a mesma qualidade de ensino dos alunos da rede privada. A nossa Constituição sempre garantiu o direito ao acesso à educação. Nós precisávamos dar um passo além e transformar esse direito em garantia efetiva de ensino de qualidade. E é isso que o Fundeb faz, porque o Fundeb, ao colocar recursos públicos da grandeza de participação da União na ordem de 23%, para que estados e municípios possam valorizar o professor, atualizar o ensino no que se refere à qualificação desse professor com pós-graduação. E mais ainda, permitir que 15% desse repasse a mais da União possa ter em forma de investimento para garantir que todas as crianças de 0 a 5 tenham acesso ao ensino infantil, nós transformamos a letra morta da Constituição em realmente cidadania, quer dizer, algo vivo, substantivo. Agora não vai faltar recursos financeiros para que nós possamos melhorar a qualidade de ensino. Só para a gente ter uma noção do que nós estamos dizendo, só o ano que vem terão mais 3 bilhões de reais da União para que estados e municípios possam melhorar a qualidade de ensino. E em 2026, algo em torno de 18 bilhões a mais. É muito dinheiro, só falta agora Estado, só falta agora os municípios se dedicarem a um bom planejamento e gestão para fazer o bem uso desse recurso. Senadora, eu queria aproveitar para a senhora detalhar para a gente o que pode e o que não pode ser feito com esse dinheiro, né? Em que ele pode ser gasto, de fato, pelos governadores e principalmente pelos prefeitos? Ótima pergunta, Thaís, porque a primeira coisa que a população sempre quer saber, quando a gente coloca mais dinheiro na mão do prefeito, mais dinheiro na mão do governador, será que esse dinheiro vai ser aplicado, bem aplicado? Será que não vai ter desvio de recurso? Bom, primeiro, nós temos todos os órgãos de controle, nós temos os fóruns, nós temos comitês, as mães, os pais, os professores sempre muito atentos. Eu fui professora por 12 anos no universitário e fui prefeita por 2 mandatos. Então, assim, a participação e o controle em cima do dinheiro relacionado à educação sempre é muito forte. Quero tranquilizar a população nesse ponto. Segundo ponto, nós somos muito criteriosos. Não pode pagar professor em desvio de função que esteja fora da sala de aula, não pode pagar professor aposentado. Não é recurso para merenda escolar, porque já tem um recurso próprio para merenda escolar. Então, esse recurso, basicamente, é para a valorização do professor. O que é isso? Aumentar o salário do professor quando possível, para que nós tenhamos cada vez mais jovens bem qualificados, querendo exercer essa missão, porque é uma missão a pedagogia, dar pós-graduação, atualizar esse professor. Esse professor tem que entrar em sala de aula atualizado a todo momento. Mais do que isso, 15% desse novo repasse da União para estados e municípios vai ser para investimentos. Ele vai, por exemplo, poder, para cumprir a meta do Plano Nacional da Educação e poder colocar a criança de 0 a 5 na creche, no Centro de Educação Infantil, ele vai poder usar uma parte desse recurso para contratar vagas em creches filantrópicas, que não têm fins lucrativos, creches ou CEINSPs comunitários, para poder imediatamente, não precisar esperar o tempo da construção de uma creche, já no ano que vem,
poder contratar essas vagas para colocarmos o máximo possível de crianças no ensino infantil. E com isso nós matarmos, no bom sentido, 2 coelhos de uma vez só. Porque ao colocar essas crianças nas creches para serem bem cuidadas e educadas, as mães vão poder entrar no mercado de trabalho, trabalhar e com isso aumentar a renda da sua família. Senadora, a senhora falou que há várias formas de regular como será distribuído esse dinheiro, mas como ele será distribuído? Quem irá receber mais, quem irá receber menos? Quais as cidades que poderão ter melhor acesso a esse benefício? O critério do Fundeb já está feito. Antes, 90% do financiamento desse fundo, ele vinha já de impostos estaduais e municipais e 10% era do imposto federal. Era auxílio da União. Agora a gente vai progressivamente passar esse percentual da União de 10% para 23%. O critério continua o mesmo, por aluno matriculado, só que agora a gente está acrescendo também um dispositivo muito interessante, que é o CAC, que é uma avaliação que a União vai repassar um pouquinho a mais para os municípios que têm uma avaliação de critério de qualidade educacional. É uma conta um pouco complicada, mas ela já existe e todos os municípios brasileiros, sem exceção, recebem recursos do Fundeb e continuarão recebendo. Dado importante esse, você falou, e principalmente eu estava pesquisando muito sobre o assunto, a questão do custo aluno, né? Que vocês levaram muito em consideração para justamente tentar equacionar essa balança que muitas vezes pendia para um lado e não para o outro, né, senadora? Pois é, Thaís, você tocou num ponto que choca quando a gente faz comparação. Porque quando você fala em 1 bi, 5 bi, ninguém sabe o que isso significa, a gente não tem noção desse valor. Mas quando a gente compara, fica fácil. Hoje, um aluno, ano por ano, custa para nós todos pagamos através de impostos, apenas a irrisória quantia de R$3.000. Estou arredondando. Então, você imagina, né, que cada aluno custa 3 mil, enquanto cada preso custa quase 40 mil por ano. Quer dizer, não tem sentido, né? É uma inversão de valores. Então, hoje nós já temos a consciência que já para o ano que vem, por conta desses 3 bi a mais, isso vai crescendo ao longo dos anos, nós passaremos de um custo de 3 mil para 5 mil. E aí eu troco a palavra custo por investimento, porque você investir na educação jamais pode ser considerado despesas. A gente fala tanto que tem que controlar a taxa a inflação, que a inflação não pode aumentar, cuida da economia, por conta do trabalhador não perder a renda, a inflação não literalmente comer a renda do trabalhador, a preocupação com a taxa cambial, do dólar não subir, né? A preocupação com a dívida PIB, para que o Brasil não se endivide além do que pode e tudo mais, e se esquece que a melhor forma de você cuidar da economia de um país, de você diminuir a desigualdade social e você melhorar a renda desse trabalhador que ganha um salário mínimo e meio, ou muitas vezes está na informalidade ou vivendo de bico, é realmente investir na qualidade do ensino dele, porque quanto mais preparado ele estiver, mais pronto ele está para o mercado de trabalho, não para o mercado de salário mínimo, mas para o mercado de 2, 3, 4, 5 salários mínimos, que é o que a gente quer. Então, eu acho que ontem foi um dia histórico, hoje está sendo promulgada neste momento, eu estava na sessão agora do Congresso Nacional e confesso que muito emocionada como professora que sou, poder estar participando desse momento histórico da vida do país. Pois é, muitos dizem que esse foi o momento mais importante do Congresso nos últimos tempos, né? Com essa aprovação definitiva do Fundeb, né? Pois é, Nelson, você vê, né, nesse momento de pandemia com só notícias ruins, nós temos até que discutir e repensar aquela máxima que toda unanimidade é burra, né? Porque, nesse caso, não, a unanimidade foi mais do que inteligente e necessária. Nós aprovamos por unanimidade ontem no Senado Federal essas novas regras, esse aumento do recurso do Fundeb. É um marco. Acho que no futuro nós estaremos olhando para hoje, como olhamos em 2007, quando foi-se criado o Fundeb, como um divisor de águas. Eu quero, daqui 10 anos, poder estar olhando para este momento e falar assim, eu ajudei ou nós ajudamos a fazer a diferença na vida das crianças e jovens do ensino público do país.
Senadora, vou sair um pouquinho do Fundeb para a gente falar também de outros assuntos, aproveitar a sua participação conosco, porque, como você disse, houve uma unanimidade, houve um consenso em relação ao Fundeb, mas não é o cenário que se repete em outras questões e outras discussões. Entanto, no que diz respeito principalmente à economia, o ministro Paulo Guedes, inclusive, vai ser chamado a conversar com os senadores por conta de uma fala que justamente questionava essa falta de consenso, digamos assim, de parceria entre o Senado e também o Ministério da Economia no que diz respeito a essa área. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós estamos convidando, é um mero convite para o ministro Paulo Guedes ir esclarecer o comentário, a meu ver, infeliz, que ele fez após a votação da manutenção ou derrubada, como aconteceu, né, do veto do presidente da República. Ele fez uma conta que nós não conhecemos, imputou uma responsabilidade aos senadores que, diga-se de passagem, não foram os senadores da oposição que derrubaram o veto do presidente da República, foram os senadores da base. Né? Nós votamos, eu votei, embora senadora independente, sempre ajudei o ministro Paulo Guedes e o governo na pauta econômica. Nós temos muita sinergia em relação a isso. E quando ele falou que aquele veto causaria um rombo de 120 bilhões nas contas públicas, quando na realidade o projeto não trata de aumento, o projeto prevê, e o projeto teve o aval do presidente da República, teve fala do ministro na comissão favorável a esse dispositivo, nós nos surpreendemos. Na realidade, o que houve realmente foi, assim, entre aspas aqui, a liderança do governo comeu barriga ali, não contou votos, ninguém pediu votos para nós, nós votamos de acordo com a nossa consciência e, ainda repito, com a tranquilidade de que nós não estamos causando rombo nenhum nas finanças dos estados e municípios. Apenas estamos permitindo, excepcionalmente, estaríamos, porque a Câmara manteve o veto, excepcionalmente, o ano que vem, para os municípios e estados que puderem, que quiserem, proteger aqueles que estão nos protegendo hoje da pandemia, que são principalmente os profissionais de saúde. Se precisar abrir concurso para contratar enfermeiros, médicos, puder dar alguma forma de gratificação para essas pessoas, é disso que se tratava. Mas lembrando, eu acho que isso é importante, por que a gente não chega à conta nem de 120, nem de 100, nem de 10, nem de 1 bi, que os municípios, os prefeitos estarão no primeiro ano do mandato. Primeiro ano do mandato, o prefeito não dá aumento. E os governadores todos já estão, praticamente todos os estados, como é o meu, dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal, também não vão poder dar aumento. Então, acho que é a oportunidade que o ministro tem de se explicar, de nos ouvir e de nós virarmos essa página, porque nós temos aí uma demanda muito grande de votações, muitos problemas pela frente. O pior da pandemia sanitária está passando, mas da pandemia, do rastro econômico nocivo que a pandemia está deixando para o Brasil, está apenas começando. Então, nós temos que unir forças, porque tem muita demanda pela frente. O Congresso Nacional não vai virar as costas para o país nesse momento. Senadora Simone Tebet, gostaria mais uma vez de agradecer a senhora por atender ao nosso pedido para trazer essas explicações, principalmente sobre o Fundeb, essa decisão tão importante e unânime que foi tomada tanto na Câmara quanto no Senado, que está sendo promulgada agora, como a senhora mesma disse. Então, mais uma vez, muito obrigado por nos atender e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Eu é que agradeço. Obrigada, Thaís. Obrigada, Nelson. Obrigada a todos.